acho que você ficou gripadinho. Se não é Covid. Ui, tomara que não. Nesse tempo de pandemia, essa é a nossa maior aflição, né? Se a gente fica doente. E se a gente fica doente, a gente precisa tomar certos cuidados. Tô vendo que o Arthur já tomou seus cuidados e tá usando uma máscara, tem que fazer a tinha aqui no braço, assim como a gente foi instruído que deve fazer. Isso. Mas, Arthur, o que a gente pode fazer quando a gente tá doente? Chorar. Chorar é verdade, né? A gente precisa tomar remédio, a gente precisa ir no médico, a gente precisa tomar injeção. Não, injeção só quando precisa, mas não é sempre que quando a gente fica doente que a gente precisa tomar injeção. Mas tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer quando a gente está doente. Mesmo se a gente pegou o Covid-19, ou se a gente já tem alguma outra doença, ou se alguém que a gente ama está doente, existe uma coisa muito legal que a gente pode fazer. E agora nós vamos ouvir a história, uma história muito legal, muito especial, de um homem que se chamava Jairo. E quem nos conta ela é a tia Marcela. Legal, né? A tia Marcela conta essa história, vamos prestar atenção e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre ela, tá bom? Escutemos bem. Jesus estava andando por toda parte em Israel, mas ele sempre voltava para Cafarnaum, que ficava perto do mar da Galileia. E por onde ele andava, uma multidão ficava ao redor dele, apertando, gritando, falando, porque todos queriam estar com Jesus. Certo dia, Jesus estava voltando para Cafarnaum quando o chefe da sinagoga, o líder da igreja, começou a pedir ajuda de Jesus sem parar. Ele falava, gesticulava, fazia de tudo para que Jesus desse atenção a ele. Jairo era o nome dele e ele estava com um problema e acreditava que Jesus poderia ajudá-lo. Naquele momento, o Jairo sabia que a sua esperança era Jesus. Algumas vezes, nós também precisamos confiar que Deus vai nos ajudar. Nós sempre teremos dificuldades na vida, ficaremos doentes, passaremos por outros problemas, mas devemos crer que Deus quer nos ajudar e, por isso, devemos sempre buscá-lo quando estivermos tristes ou com medo. Quando Jesus viu que aquele homem estava desesperado, decidiu que ia ajudar ele, então resolveu ir com o Jairo até a casa dele. Mas de repente, no meio de todo aquele tumulto, chegou alguém avisando que a filha de Jairo já estava morta. Não adiantava mais Jesus ir até lá, porque a menina, que tinha 12 aninhos, já tinha morrido. O Jairo ficou muito triste, mas Jesus logo disse para ele: não tenha medo, apenas creia, tenha fé. Jesus, ele quer que todos nós tenhamos fé, independente do que acontece. Ele morreu e ressuscitou para que todos nós possamos crer que ele tem poder para nos ajudar em todos os momentos. Quando ele chegou na casa de Jairo, a casa estava cheia de gente. Amigos e familiares estavam lá todos tristes, com a morte da menina. E quando Jesus chegou, ele disse que a menina estava dormindo. Mas daí todo mundo riu de Jesus, achando que ele estava falando besteira. Jesus então pediu para que todos se retirassem. Só ficaram o pai e a mãe da menina e mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus tomou a criança pela mão e disse bem forte: menina, se levante. Aquela menina se levantou e começou a andar. Os pais mal podiam acreditar. A Bíblia nos ensina que devemos viver pela fé. E foi isso que o Jairo fez. Ele foi atrás de Jesus e mesmo quando todos falavam que a sua filha estava morta, Jairo ainda acreditava que Jesus poderia fazer algo para aliviar a sua dor. Jesus não disse que não teremos problemas e momentos de tristeza, mas quando cremos no seu poder, a gente sabe como enfrentar cada situação para não ficar triste ou depressivo ou com angústias. Depois que a menina começou a andar pela casa, Jesus pediu para que ninguém ficasse mais falando sobre aquilo e pediu para prepararem algo para a menina comer.
Quando a gente cresce e fica adulto, a gente passa por muitos problemas e aflições. A fé em Deus não significa que a gente não vai ter dificuldade, mas significa que saberemos confiar em que Deus está no controle de todas as coisas e que podemos acreditar que Ele tem o melhor para todos nós. Uau, que legal, né, Arthur? Muito legal essa história que nos ensina que Jesus está conosco sempre, de que a gente não precisa ficar com medo, mesmo quando a gente estiver passando por dificuldades, por angústias ou por aflições. É realmente uma memória muito boa que a gente pode ter. E aquele versículo que a tia Marcela citou pra gente, eu quero ler para você e para mim, que diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não quer dizer que porque a gente está com Jesus, de que a gente não vai passar por dificuldades, mas a gente pode passar com elas, ou através delas, com a ajuda do nosso amigo Jesus, que nunca nos deixa sozinhos. E isso são coisas que você e eu podemos experimentar toda vez que a gente colocar tudo nas mãos dele e confiar. Que bom que pode ser assim, né? Agora nós queremos fazer a nossa atividade, um versículo em forma de placa para a gente colocar num lugar, para a gente lembrar que Jesus está conosco sempre, mesmo se a gente está passando por alguma dificuldade. Ele nunca nos deixa sozinhos, porque ele prometeu isso para a gente. Vamos orar? Vamos! Senhor Jesus, muito obrigado que tu nos amas, que tu prometestes estar conosco e que tu queres dar a tua paz para nós. Ajuda-nos a confiar também quando a gente está preocupado, quando a gente está angustiado, quando coisas acontecem como a gente não espera ou quando a gente fica doente. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e a experimentar o Teu cuidado curador. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Legal, né, gente? Quanta coisa boa a gente pode saber e experimentar quando a gente anda com Jesus. Que Ele abençoe você. Semana que vem a história vai ser bem legal também. Então, não perca o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau! Tchau, né? Quem sabe você já vai estar sem máscara. Talvez até melhor dessa gripe, né? Tchau! Saúde!